Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do Santo Espírito, possa estar presente no nosso viver diário e que nós possamos sermos gratos à companhia do Senhor no nosso dia a dia. Nesse pequeno estudo, eu irei falar um pouco sobre os sinais que foram dados àqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, aqueles que creem. Prepare aí o seu copo com água, vamos consagrar essa bênção para participarmos no final. No livro de Marcos, no capítulo 16, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro, meu Pai, seja a grandeza do Santo Espírito, nos dê sabedoria, Senhor, para compreendermos os seus ensinamentos. Marcos, capítulo 16, os versículos de 17 em diante. Ali o Senhor fala: estes sinais acompanhariam aqueles que creem, interpretando aqueles que pregam o Santo Evangelho. O Evangelho sem rótulo, sem custo. O Evangelho eterno. Aí vejam, senhores, todos que sairão para pregar o Santo Evangelho, ou todos aqueles que pregam ainda hoje o Evangelho eterno, o Evangelho sem rótulo, sem vínculo, estes sinais os acompanham. Curam os enfermos ao orarem, os enfermos são curados, leprosos são purificados, demônios são expulsos, as pessoas são libertas. São as grandezas do Santo Evangelho quando ele é pregado sem nenhum vínculo. E se as igrejas continuassem a pregar o verdadeiro Evangelho, estes sinais estariam dentro das igrejas e elas poderiam serem chamadas casa de oração. E aí vejam, senhores, as igrejas perderam muito por não pregarem o verdadeiro Evangelho. E aí vejam, senhores, as poucas orações que são feitas dentro das igrejas, elas são cobradas. Elas são cobradas para o benefício dos homens, para que os homens vivam uma vida cada vez mais regalada, para que os homens desfrutem cada vez mais da pregação do Evangelho. E aí vejam, senhores, no livro de Mateus 10, versículo 8, o Senhor fala que ainda que se na igreja tiver curas, milagres,
expulsar demônios, limpar leprosos, isso é de graça. E quando nós oramos para alguém e este recebe os benefícios da fé, nós não podemos cobrar, porque é de graça. Se tivéssemos que pagar pelos benefícios da fé, deveríamos pagar para o Senhor, não para o homem. E aí compreendam os senhores. Se eu oro para alguém e essa pessoa é liberta, é curada, eu não posso pagar. Eu não posso receber. As pessoas não podem pagar para mim, porque na realidade eu só fui um instrumento. E aí acredita os senhores, os homens estão se beneficiando, como se eles é que realizassem os feitos das orações. Como após orarem para alguém, as pessoas tivessem que pagar para eles. E aí vejam os senhores o porquê. As orações não têm sido atendidas, estes milagres, estes sinais não se encontram dentro das igrejas. Porque se estes sinais fossem encontrados ainda hoje dentro das igrejas, os homens se beneficiariam mais e mais. E eu sou prova de que estes sinais acompanham o ministério daqueles que pregam o verdadeiro evangelho, porque o ministério que o Senhor me deu tem todos estes sinais. Mas eu não cobro, eu não uso o evangelho, a pregação do evangelho para tirar proveito, para cobrar por uma outra oração que faço. Eu não uso a pregação do verdadeiro evangelho como meio de manutenção da minha vida. Eu não tiro proveito disso. E aí veja, senhores, quando eu oro pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor se manifesta. Enfermos são curados, leprosos são purificados, demônios são expulsos. Mas eu posso falar com autoridade que eu prego o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho sem custo, sem rótulo, sem vínculo. O evangelho que cura, salva, transforma, liberta e nos dá o privilégio da vida eterna. Imaginam, senhores, nunca houve uma época que os pastores tivessem tão sem credibilidade do que agora. Eu ando muito, sei. Tem lugares quando fala pastor, as pessoas repugnam o estômago. Eles não querem saber. Eu estou dirigindo alguns programas de rádio e mesmo aqui eu não me intitulo como pastor. Não gosto de ser reconhecido como pastor. Sou um simples evangelista. E se as pessoas quiserem conhecer, saber o peso do evangelho que eu prego, o evangelho eterno, o evangelho da salvação, é só visitar o canal.
e saber o que lá está escrito com a direção do Santo Espírito. Então, nunca teve um tempo que as igrejas, os pastores, tivessem tão sem credibilidade do que nessa época em que estamos vivendo. Os pastores têm sido um escândalo por causa desse evangelho fraudulento, desse evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas. Pregam um evangelho de graça, da graça, mas de graça não tem nada. Deveríamos pregar o evangelho da graça, sem custo, sem vínculo, sem rótulo, mas o evangelho que estão pregando dentro das igrejas é o evangelho que de graça não tem nada. Dentro dos ministérios, até o ar que os membros respiram é pago. E aí vejam, senhores, o porquê que estes sinais não são encontrados nos ministérios pastorais, nas igrejas. Os crentes cada vez mais depressivos, carentes, possessos. Porque se estes sinais fossem encontrados dentro das igrejas, nos ministérios pastorais, seriam porque eles estavam pregando o verdadeiro evangelho. E dentro das igrejas, os crentes seriam curados, libertos, com os benefícios do Santo Evangelho. Mas isto não ocorre, não acontece dentro das igrejas, porque não estão pregando o Evangelho da graça, o Evangelho de graça, o Evangelho eterno. E aí compreendam, senhores, precisamos enfatizarmos bastante que estes sinais foram dados para aqueles que saíram pregando o evangelho eterno no mundo, não dentro das igrejas. Por isso, estes sinais acompanharam aqueles que pregaram o verdadeiro evangelho, e ainda hoje, se pregarmos o verdadeiro evangelho, estes sinais irão encontrar no nosso ministério. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, que esta água, Senhor, transforme na água da vida no nosso interior. Exaltado seja o seu nome, Senhor. Sopre o teu espírito, o teu poder nesta água, que ela nos dê energia física e espiritual para a glória da sua santidade. Vamos participar. Se preferir, deixa um pouco dela, lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais sejam abertos. Agora, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, com o teu poder, com a tua presença, meu Pai. Dê-lhes força, nos dê força, Senhor, para vencer todos os ardis do mal, e que possamos a cada dia, meu Pai, renovar a nossa aliança com o Senhor e nos prepararmos
para o grande dia estarmos com o Senhor na glória, para a grandeza do teu santo nome. Amém? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.